A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Raio-X da Bíblia. Começamos, como de costume, com uma oração que nos introduz a este nosso programa. Vamos tomar do livro da Sabedoria, capítulo 9, versículos 1 a 6 e versículos 9 a 11. Sabedoria 9, 1, 6 e versículos 9 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, para governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão da sua alma. Dai-me a sabedoria, partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um dos vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho da vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender a vossa justiça e as vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ao vosso lado está a sabedoria que conhece as vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer do vosso santo céu e enviai-a do trono da vossa glória, para que junto de mim tome parte nos meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará os meus passos e me protegerá no brilho da sua glória. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos ouvintes, o nosso tema de hoje é uma continuação do tema anterior, é a segunda parte do tema da semana passada, que é o que significava a palavra evangelho para os primeiros cristãos, suas implicações para a vida cristã hoje. Então, o significado da palavra evangelho para os primeiros cristãos e as suas implicações para a vida cristã hoje. O primeiro ponto é que, depois da ressurreição de Jesus, o termo evangelho, termo to euangelion, em grego, evangelho, significa a pregação sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo como mensagem que deve ser acolhida com fé para obter a salvação. Então, dizíamos no raio-x anterior, no programa anterior, que a palavra evangelho, etimologicamente, na sua etimologia, na sua raiz original, na raiz original do termo, que
quer dizer boa notícia ou bom recado, boa nova. No Novo Testamento, este termo evangelho tem outros significados que enriquecem este significado original. Então, dissemos que valia a pena explorar no Novo Testamento os vários significados da palavra evangelho, que de fato eram os significados que os primeiros cristãos usavam, não é, para enriquecer o significado original, que é boa notícia ou bom recado. E dizíamos que perante os vários significados da palavra evangelho, o desafio é descobrir em cada contexto, quando nos deparamos da palavra evangelho, na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e nas outras cartas, encontramos a palavra evangelho. Não é que sempre devamos pensar no significado original de boa notícia, mas devemos descobrir em cada contexto o significado do termo evangelho. Então, na semana passada, tratamos alguns significados. Então, continuamos hoje. O primeiro significado que vamos abordar hoje, o primeiro significado do termo to euangelion, quer dizer, do termo evangelho, é a pregação sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Atos 15:7, Atos dos Apóstolos 15:7, diz o seguinte: ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Então, aqui em Atos 15:7, encontramos a palavra Evangelho, que não é simplesmente boa notícia. Aqui é que Pedro prega a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então aqui, Evangelho é isso. Em Atos 15:7, a pregação da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Romanos 1:6 enriquece um bocado a nossa compreensão. Diz Romanos 1:16: com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Então aqui também em Romanos 1:16, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Então aqui não é simplesmente que Paulo não se envergonha da boa nova, não é? Então o significado da palavra aqui é: Paulo não se envergonha da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Porque nas primeiras comunidades cristãs, contexto cultural, o contexto social, o contexto acadêmico dos estudiosos, não é? Não acreditavam no mistério pascal, na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, riam-se, faziam um pouco daqueles que pregavam a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, Paulo, quando diz que não se envergonha do Evangelho, então aí não diz simplesmente que não se envergonha da boa nova, mas que não se envergonha da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ele prega a paixão, morte e ressurreição de Cristo e vive na sua vida, ele vive a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Claro que o desafio que se nos coloca é como é que esta pregação da paixão, morte
e ressurreição de Cristo pode levar à salvação o nosso povo hoje, a sociedade de hoje, assim como para os primeiros cristãos, a fé na paixão, morte e ressurreição de Cristo levava à salvação. Como é que hoje também nós podemos fazer com que a pregação da paixão, morte e ressurreição de Cristo leve à salvação? Simplesmente a palavra deve ser escutada e acolhida com fé, segundo estes dois textos que acabamos de ler, Atos 15, 7 e Romanos 1, 16. Deve ser a palavra, o evangelho hoje, deve ser escutado e acolhido com fé para que nos possa levar à salvação. Então, atitudes de rejeição do evangelho, não é? Rejeição, repúdio da palavra, da mensagem, como acontecia nas primeiras comunidades cristãs, isso leva ao afastamento de Deus, não é? Leva à negação de Deus e de tudo o que isso implica nas nossas vidas, as consequências que isso implica nas nossas vidas, não é? A rejeição, o repúdio, a negação de Deus, a vida sem Deus. Então, hoje gera muita maldade no mundo, violências, guerras, não é? Ódios no mundo. Então, é mesmo porque o mundo rejeita a pregação da morte, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, o desafio para a igreja é o que fazer para que o povo aceite a pregação da morte, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É uma reflexão de todos os que estão envolvidos na pregação do Evangelho. Todo cristão, toda a igreja deveria fazer o que fazer para que o povo, a sociedade aceite a pregação, o Evangelho da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não há respostas gerais nisto. As respostas devem ser segundo o contexto, o público-alvo, o destinatário da palavra, os grupos, as gerações com que trabalhamos, se são jovens, crianças, adultos, se é em ambientes de guerra ou de paz, de pobreza. Então, cada evangelizador, cada cristão que é chamado a pregar o evangelho da paixão e morte do Senhor, deve colocar para si mesmo esta pergunta: o que devo fazer para que a mensagem do evangelho seja escutada e acolhida pelo grupo, não é? A quem eu prego o evangelho. O segundo ponto, o segundo significado do evangelho é verdade. Evangelho quer dizer verdade. Isto podemos encontrá-lo na primeira carta de Paulo aos Coríntios 4:15. Diz o texto, início de citação: com efeito, ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então aqui Paulo diz que ele gerou os coríntios em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então aqui na primeira carta aos Coríntios 4:15, Evangelho não é simplesmente boa nova. Aqui Evangelho quer dizer verdade. Paulo está a dizer que gerou os coríntios em Cristo Jesus pela verdade ou na verdade. Então os
verdadeiros filhos de Deus são gerados na verdade, não na mentira. Paulo gera os coríntios pela verdade. Isto é, aquele versículo muito famoso da primeira carta de João, capítulo 8, o versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o Evangelho e o Evangelho vos libertará. Então, 1 Coríntios 4,15, o termo Evangelho quer dizer verdade. Aletheia é o termo grego de verdade, aletheia. Refere-se à exposição clara do conteúdo da mensagem que Jesus trouxe. Uma exposição clara, não é? Do conteúdo da mensagem que Jesus trouxe. É aletheia. 1 Coríntios 4,15. Evangelho quer dizer verdade. Então, assim entendiam os primeiros cristãos ao ler esta passagem de 1 Coríntios 4,15. O termo evangelho que se usa aí quer dizer verdade. Então, repito e insisto, que os verdadeiros filhos de Deus são gerados na verdade, não na mentira. Isto é muito importante também hoje, perante muitos que se declaram filhos de Deus, gerados pelo Evangelho ou gerados no Evangelho de Cristo. Muitos se declaram, muitos grupos que se dizem filhos de Deus, gerados pelo Evangelho, mas se não são gerados pela verdade, não são verdadeiros filhos de Deus. Não são verdadeiros filhos de Deus. Diz a 1 aos Tessalonicenses 2,4: mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos, não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Então, ao pregarmos o Evangelho hoje, não é para agradarmos os homens, não é para agradarmos as pessoas para que encham as nossas igrejas, para que encham as nossas comunidades e núcleos. Então, o Evangelho, repito, quer dizer verdade. Então, o desafio que temos também hoje, a igreja, todos os batizados, é manter a clareza da mensagem ou do conteúdo da mensagem que Jesus trouxe. Então, não podemos negociar o conteúdo do Evangelho. Devemos mantê-lo na verdade. Claro, assim como Jesus o pregou, hoje devemos também, toda a igreja, todo o batizado, pregar o Evangelho. Filipenses 1,7 diz: é justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha prisão, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, na verdade, exige esta confirmação da mensagem. Então, não é suficiente a primeira pregação, não é suficiente o primeiro anúncio, não basta o primeiro anúncio do Evangelho. Esse anúncio deve ser confirmado ou pelo mesmo pregador ou por outros irmãos, outros cristãos que deverão manter a mesma pregação, que deverão conservar a mesma pregação sem mudar. Então, aqui o desafio também para nós hoje, a meu ver, é este: confirmar o Evangelho. Quer dizer, insistir no Evangelho pregado. Não pregar muitos evangelhos, mas um só, que é aquele que acabamos de dizer,
o evangelho da verdade. Claro, quando aqui falamos em Filipenses 1:7, falamos da confirmação do evangelho, que o evangelho deve ser confirmado, ou as pessoas devem ser confirmadas no evangelho. Não é necessariamente para os católicos, sobretudo para os católicos, o sacramento da confirmação não é bem isso. Porque uma pessoa pode receber o sacramento da confirmação, não ser confirmado no evangelho. É possível receber a confirmação, a crisma, mas sem estar confirmado no evangelho. Confirmado no evangelho quer dizer assumir a verdade do evangelho para mim, para a minha vida, a clareza do conteúdo da mensagem para mim e para a minha vida. Então, aqui, de fato, temos esse desafio de fazer, de confirmar o evangelho, ou confirmar as pessoas no evangelho, confirmar os batizados no evangelho, para que eles estejam firmes na mensagem escutada, na mensagem recebida. Então, aqui todos temos muito trabalho na igreja, fora da igreja. Quantos irmãos batizados, mas não confirmados no evangelho? Tem muitos irmãos que só procuram milagres, que só procuram favores de Deus, mas não estão confirmados no evangelho. Quantas pessoas até fazem votos, mas não estão confirmados no evangelho, não estão firmes, fundados na clareza, na verdade do evangelho. Outro significado da palavra evangelho é o da paternidade universal de Deus. Evangelho evoca a paternidade universal de Deus. Gálatas 2:2, capítulo 2, versículo 2 da carta aos Gálatas. Diz Paulo, início de citação: "E subi em consequência de uma revelação, e expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos." Fim de citação. Agora, isto é no contexto de Paulo, que sobe a Jerusalém para expor o evangelho que ele pregava aos pagãos. Sabemos que Paulo era acusado de estar a pregar um evangelho diferente daquele que se pregava em Jerusalém por Pedro e seus companheiros. Então ele diz que subiu para expor-lhes o evangelho que ele pregava entre os pagãos. O evangelho que Paulo pregava entre os pagãos é que a igreja não é de uns poucos. A igreja não pertence a uma só tribo, ou a uma raça, ou a um só povo, a uma nação. A pregação do evangelho deve centrar-se na mensagem de Deus Pai universal. Então aqui em Gálatas 2:2, quando Paulo diz que ele expôs-lhes o evangelho e prega entre os pagãos, que o evangelho não é simplesmente boa notícia. Que o evangelho quer dizer a mensagem da paternidade universal de Deus, não é? Esta mensagem que Paulo prega aos pagãos e ele a expõe aos cristãos de Jerusalém, que tendiam a segregar os outros cristãos, consideravam-se melhores, consideravam-se, entre aspas, donos da mensagem do evangelho. Então Paulo teve que expor para eles a mesma mensagem que ele pregava, quer dizer que Deus é Pai de todos. Efésios 3:6 também diz, a saber, que os gentios são co-herdeiros conosco, e somos judeus,
os gentios são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Então não podemos manipular o Evangelho como se fosse uma mensagem nossa ou como se Deus fosse pai de uns poucos. Então aqui o desafio deste Evangelho de Gálatas 2:2 o fato de que Deus é um pai universal. O desafio é a edificação da fraternidade, a construção da fraternidade universal. Todos também, do ponto de vista social, todos possamos ter os mesmos direitos, mesmos deveres na sociedade como cidadãos. Então é a paternidade universal. Deus, Pai de todos, dos que estão longe, dos que estão perto, Pai dos brancos e dos negros, dos africanos, dos europeus, dos americanos, dos ricos e dos pobres. Deus, Pai de todos. Então, como fazer que todos os filhos de Deus possam gozar dos dons que Deus deu à humanidade, ao mundo, também do ponto de vista econômico. O que é que nós fazemos, nós os pregadores, os anunciadores do Evangelho, todo o trabalho do ponto de vista social para que haja uma distribuição justa dos bens, dos recursos, para que todos possam ter o suficiente para viver, para alimentar-se, com que vestir-se. Então, que haja que os recursos criados por Deus possam ser distribuídos por todos os filhos de Deus, que não sejam manipulados ou monopolizados por um pequeno grupo de filhos de Deus, e talvez a maioria dos filhos de Deus não tenha acesso. Então, são estes os desafios para o cristão hoje, que nos coloca esta percepção do Evangelho como a mensagem da paternidade universal de Deus. O outro significado do Evangelho no Novo Testamento encontramos em Efésios 6:19, início de citação: e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Fim de citação. É Paulo que fala aos Efésios e fala do mistério do Evangelho. O que é? Então, o que é o mistério do Evangelho? Que também não é simplesmente o mistério da Boa Nova. Não é o mistério da Boa Nova. É claro que a tradução literal é essa, não é? To mysterion tu Evangelio. O mistério do Evangelho. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o mistério do Evangelho. O que é o mistério do Evangelho? Aqui é mesmo a salvação. Evangelho aqui quer dizer salvação. Efésios 6:19, quando Paulo diz que lhe seja dado a anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, quer dizer anunciar a salvação. Também o repete, o diz em Efésios 1:13, nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Então, aqui, ao lermos Evangelho, então aqui é muito importante
redescobrir, descobrir, explorar o significado do termo evangelho em cada contexto, porque é muito importante, é um termo-chave no Novo Testamento e é usado várias vezes no Novo Testamento. Então corremos o risco de entendê-lo de uma maneira muito superficial, porque sabemos que evangelho quer dizer boa notícia, sabemos que o evangelho quer dizer boa nova. Então sempre que lemos o termo evangelho, sempre que nos deparamos com esse termo no Novo Testamento, corremos o risco de simplesmente entender que ali quer dizer boa nova, boa notícia. Então este programa, irmãos, pretende ajudar-nos a entender os vários significados deste termo, que não contradizem o significado de boa nova, mas enriquecem, sobretudo porque sabemos que a igreja primitiva tinha aplicado muitos significados a este termo evangelho. Os primeiros cristãos não entendiam assim de uma maneira muito superficial este termo evangelho, mas eles tinham atribuído vários significados ao termo evangelho, e nós estamos, de fato, pretendemos esclarecer através deste programa de hoje. Convido-vos a uma breve pausa musical e voltamos dentro de instante. Deve se pensar em Deus anunciou, o anjo uma canção pra virgem cantou. Agora o seu nome é bendito em toda a terra. Sempre que preciso clamou por ti, se fez tão pequeno para entrar em mim. E hoje seu amor, a minha vida calma. Jesus, tu és o Deus, quero te louvar. E o seu santo nome quero adorar. Peço que me dê sempre tua unção. Em toda a terra vou anunciar. Se for pro lado de lá, evangeliza. Se for pro lado de cá, evangeliza. Eu vou por onde mandar, Jesus, eu só sei te amar. Se for pro lado de lá, evangeliza. Se for pro lado de cá, evangeliza. Eu vou por onde mandar, Jesus, eu só sei te amar. Uma canção pra virgem cantou. Agora o seu nome é bendito em toda a terra. Sempre que preciso clamo por ti, se fez tão pequeno para entrar em mim. E hoje o seu amor, a minha vida calma. Jesus, tu és o Deus, quero te louvar. E o seu santo nome quero adorar. Peço que me dê sempre tua unção. Teu nome em toda a terra vou anunciar. Evangeliza, se for pro lado de cá, evangeliza. Vou por onde mandar, Jesus, eu só sei te amar. Se for pro lado de lá, evangeliza. Se for pro lado de cá, evangeliza. Vou por onde mandar, Jesus, eu só sei te amar. Vem comigo, essa batalha é nossa. Vamos evangelizar. Pro lado de lá, pro lado de cá, por onde mandar, eu só sei te amar. Pro lado de lá, evangelizar. Por onde mandar, Jesus, eu só sei te amar. Pro lado de lá, evangelizar. Evangelizar. Jesus, eu só sei te amar. Eu só sei te amar. Só te amar. Só te amar. Só te amar. Bem-vindos, queridos ouvintes, à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. Estamos a abordar o tema
dos vários significados do termo Evangelho no Novo Testamento e também as implicações que esses significados têm para a vida, ou na vida do cristão hoje. Então, esta é a segunda parte do nosso programa. Um outro significado do termo Evangelho é muito interessante. O encontramos em Apocalipse 14:6. O Evangelho é a mensagem eterna do Pai. A mensagem eterna de Deus Pai. É interessante este significado, é muito pouco tratado este termo. Muitos perdem de vista este termo do Evangelho, este significado do Evangelho em Apocalipse 14:6. Diz João aí, início de citação, vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua, povo. Então, a mensagem eterna, a Ionion, uma mensagem que não caduca, a Ionion, que não caduca, sempre atual. Então, evangelho quer dizer mensagem eterna do Pai. E eu dizia que este significado era particularmente interessante, porque muitos perdem de vista este ponto de que o Evangelho é a mensagem eterna do Pai, porque sempre, também na catequese, quando conversamos, quando partilhamos, e também a nossa liturgia fala do Evangelho, é sempre a leitura dos 4 Evangelhos, que é a palavra de Jesus Cristo. A mensagem que Jesus Cristo trouxe, de fato, é verdade. Mas Apocalipse 14:6 amplia um bocado a nossa visão deste termo e diz que não é só a mensagem de Jesus, mas é a mensagem eterna do Pai. É a mensagem eterna de Deus Pai. Quer dizer também, antes da vinda de Jesus Cristo, a mensagem que Deus transmitiu através dos profetas, também essa mensagem pode ser considerada Evangelho. É claro que é preciso ter muito cuidado, porque podemos chocar com posturas do ponto de vista litúrgico, não é? Mas aqui está claro, a mensagem eterna do Pai, a fala eterna do Pai. Apocalipse 14:6 é interessantíssimo. Se chegarmos a considerar, a revalorizar a mensagem do Antigo Testamento como também um evangelho do Pai. Um evangelho, uma fala do Pai para o seu povo. Então, desencorajar aquela atitude de alguns cristãos que tendem a valorizar só o Novo Testamento, tendem a acolher só o Novo Testamento, enquanto que toda a palavra de Deus, diz Apocalipse 4:6, é o evangelho eterno do Pai. Romanos 15:15-16 diz: se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus.
e também do Evangelho de Deus. Então, a introdução desse termo, Evangelho de Deus, não Evangelho de Jesus Cristo, mira ampliar a nossa visão da mensagem que encontramos na Sagrada Escritura, que não é só do Novo Testamento, nem só dos 4 evangelhos que descrevem as palavras e a vida de Jesus Cristo. Toda a Sagrada Escritura é um evangelho. Então, é muito, para mim, muito interessante este significado do evangelho que encontramos no livro de Apocalipse 14:6, este evangelho aionion, quer dizer evangelho eterno. Dizíamos que não caduca, que transforma a vida de todos os tempos, de todas as sociedades e de todos os lugares. Então, este é o verdadeiro evangelho eterno, que não termina só com a pregação de Jesus, mas também não começa só com a pregação de Jesus. Então, esta visão um bocado mais ampla das ações de Deus, da fala de Deus no mundo, que não caduca nunca, não expira, mas é sempre nova, sempre atual e transforma vidas de todas as sociedades, de todos os tempos, de todas as condições, todas as raças, povos e nações. Então é riquíssimo este significado. Aionion. Aionion é o angelion, quer dizer, o evangelho eterno. O último significado que gostaria de abordar é quase uma síntese, o termo evangelho, como entendiam as primeiras comunidades cristãs, segundo o Novo Testamento, é que o evangelho são palavras, obras, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Toda a vida de Cristo é evangelho. Isto encontramos em Marcos 1:1. Marcos 1:1, onde se fala de pregar o evangelho. Jesus começa a pregar o evangelho do arrependimento. Então, aqui as palavras, as obras, o mistério da morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Daí a necessidade de não deixarmos, de não desprezarmos nenhuma das palavras de Jesus, nenhuma das suas obras, a necessidade de assumirmos a morte e ressurreição e a necessidade de assumirmos o significado da ascensão de Jesus. Então aqui em Marcos 1:1 encontramos, diria, a síntese do significado evangelho nas primeiras comunidades cristãs. Então, são todas as palavras de Jesus, são todas as obras de Jesus, é a sua morte e ressurreição e é a sua ascensão aos céus. Agora, perante este significado, perante esta maneira de entender a palavra, termo evangelho,
primeiros cristãos sentiram a necessidade de ter os assim chamados evangelistas na igreja. Porque para anunciar as palavras, obras, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, é necessário ter na igreja muitos evangelistas. É o angelistes, é o grego, o angelistes. Agora, evangelista era aquele que anunciava a salvação em Cristo sem ser necessariamente apóstolo de Jesus. Nas primeiras comunidades cristãs, evangelista era o anunciador do evangelho, das palavras, obras, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, sem ser necessariamente apóstolo de Jesus. Temos exemplos em Atos, disto, em Atos 21, 8b, onde se fala do evangelista Filipe. Fala-se que Filipe é o angelistes, quer dizer, Filipe o evangelista. Filipe não era apóstolo, não é? Não necessariamente apóstolo, então era aquele que simplesmente anunciava a palavra de Deus, aquele que sentia a urgência de partilhar o evangelho da salvação. Efésios 4:11, ao falar da variedade das funções na igreja, Paulo afirma o seguinte: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, a outros doutores. Então, evangelistas. Hoje a igreja necessita de evangelistas. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4:5 diz: tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de evangelista. Vocês veem aí, Paulo escreve a Timóteo. Timóteo não era apóstolo de Jesus, mas era evangelista. Então aqui podemos abrir também nós a possibilidade de encorajar o povo de Deus, todo batizado, para a missão, para o anúncio do evangelho. Todo batizado recebeu a missão de evangelista. Não podemos deixar esta tarefa só para os padres, as irmãs ou as pessoas consagradas, bispos ou os catequistas ou os animadores das comunidades, os celebrantes. Todo batizado é o angelistes, é um evangelista. Quer dizer, tem a missão de pregar as palavras, obras, morte e ressurreição e ascensão do Senhor. Claro que esta pregação, como dizíamos antes, deve entrar no plano de salvação que Deus desde sempre teve para conosco. Dizíamos aquele termo aionion, que é eterno. Então a pregação hoje deve entrar nessa lógica de uma palavra de Deus que é eterna, que é palavra de Deus Pai, que não é nossa, uma pregação que não começa conosco. Nós não podemos sentir-nos iluminados, estamos a pregar tudo novo porque sabemos falar, somos retóricos, sabemos usar a palavra de uma maneira convincente. Devemos entrar na lógica da eternidade da mensagem de Deus. Quer dizer, a mensagem de Deus que foi pregada antes de nós,
e continuará a ser pregada depois de nós. Então, diria eu, é um significado da palavra evangelho que faz uma síntese de todos os outros significados que abordamos no programa anterior, da semana passada, também hoje. Então, gostaria de terminar este programa Raio-X da Bíblia de hoje com a bênção que Moisés, Arão e seus filhos usavam para abençoar o povo de Israel. Aquela bênção também é muito comum, muito conhecida, muito lida. Aquela tirada do livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 a versículo 26. Então, gostaria de deixar convosco esta bênção de Moisés, Arão, seus filhos. Deixar convosco para que não nos cansemos, vocês não se cansem de explorar, de perscrutar o significado e o significado do termo evangelho e as suas implicações na vossa vida, na vida concreta de cada dia. Então, que ao lerdes os textos sagrados, não só do Novo Testamento, mas também do Antigo, esta bênção vos ajude a perscrutar, a aprofundar qual é a mensagem que Deus tem para vós e para a sua igreja, quais são as implicações concretas na vossa vida como cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face, conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.